Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Uma garota comum substituída, até que o CEO descobre quem ela realmente é. A chuva caía suavemente sobre as vastas janelas do arranha-céu da Sterling Corp, conferindo ao edifício ares de uma fortaleza reluzente, porém fria. Lá dentro, o burburinho do escritório era intenso, os telefones tocavam incessantemente e os teclados teclavam em ritmo frenético. Nesse mundo, cada segundo contava, cada erro podia custar milhões e cada funcionário era julgado antes mesmo de ter a chance de provar seu valor. Foi nesse ambiente implacável que Lana Rivers atravessou pela primeira vez as portas automáticas da empresa. Sua pequena bolsa de couro marrom repousava nervosamente em seu ombro, e seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de apreensão e determinação. Ela acabará de conseguir um cargo temporário, substituir a assistente sênior que estava de licença por vários meses. Nada prestigioso, nada que justificasse que alguém se virasse para olhá-la. No entanto, assim que entrou, Lana sentiu os olhares. Colegas cochichavam por trás de seus biombos, sorrisos zombeteiros surgiam e desapareciam rapidamente. Ela era diferente. Simples demais, jovem demais, humana demais para este mundo asséptico onde cada gesto era calculado. Tem certeza de que consegue se virar aqui? Ela parece perdida antes mesmo de começar. Os murmúrios chegaram aos seus ouvidos, mas Lana não respondeu. Simplesmente respirou fundo, ajeitou a blusa levemente amassada e caminhou em direção à sua mesa, emprestada pela assistente que estava substituindo. Tudo parecia grande demais, rápido demais, intimidante demais. Mas por trás daquela fachada frágil, Lana observava. Cada gesto de cada funcionário, cada expressão em cada rosto. Cada detalhe poderia ser importante. O CEO, Alexander Sterling, era uma lenda no mundo dos negócios, um homem frio, preciso e calculista. Nunca se impressionara com ninguém. Quando entrou na sala principal naquela manhã, Lana pareceu-lhe quase insignificante. Contudo, houve um breve instante em que os seus olhares se cruzaram. Alexander notou a sua aparente calma, o seu sorriso discreto, e algo inexplicável fez o seu coração profissional bater um pouco mais forte. Ela era diferente de qualquer funcionária que ele já tivesse conhecido. Lana, por sua vez, sabia exatamente por que estava ali. Essa missão não era apenas uma simples substituição. Ela precisava se misturar à multidão, parecer frágil e discreta, enquanto suas verdadeiras habilidades e identidade permaneciam ocultas. Um segredo que ninguém naquele escritório, nem mesmo o CEO, poderia ter imaginado. Assim que as portas se fecharam atrás dela e os sussurros de seus colegas se intensificaram, Lana sorriu por dentro. Todos a consideravam ingênua. Logo descobririam que a sombra mais silenciosa podia conter a luz mais brilhante. O primeiro dia de Lana na Sterling Corp começou com uma recepção fria. Colegas que a tinham visto entrar no escritório alguns minutos antes cochichavam críticas entre si, trocando olhares que eram ao mesmo tempo divertidos e desdenhosos. Olha para ela, ela não vai durar nem o dia. Ela é tão frágil. Você acha que ela realmente sabe usar um computador? Lana, sentada em sua nova mesa, ouviu os murmúrios, mas não demonstrou nenhuma emoção. Respirou fundo e pegou seu caderno. Cada detalhe do escritório, cada hábito de seus colegas, cada gesto repetitivo da equipe de gestão era meticulosamente anotado. Ela aprenderá há muito tempo que a observação silenciosa era muitas vezes melhor do que as palavras. Sua primeira tarefa parecia simples, organizar os e-mails urgentes do CEO. No entanto, esse trabalho logo revelou as diferenças entre Lana e as outras assistentes. Ela não se limitava a priorizar as mensagens. Ela identificava anomalias nos números dos relatórios financeiros, contradições nos contratos enviados por um cliente importante e até detalhes que ninguém mais havia notado. Ah, ela é só uma substituta, sussurrou um colega ao passar por trás dela. Mas Lana respondeu com um sorriso tranquilo. Prefiro verificar 2 vezes para evitar erros. O dia prosseguiu com os primeiros confrontos. Um funcionário particularmente arrogante chamado Kyle decidiu testar sua ingenuidade. Ei Lana, você pode copiar todos esses arquivos para um pendrive? É muito simples, até para um iniciante. Claro, Kyle. Mas precisamos garantir que a formatação esteja correta para que o arquivo continue compatível com o servidor, ela respondeu com perfeita calma. Kyle esperava uma hesitação, uma gagueira, um erro. Nada. Lana executou sua tarefa com uma precisão silenciosa que começou a incomodar alguns colegas. Apesar disso, Lana também tinha que suportar zombarias constantes. As pausas para o café eram um inferno.
Os colegas faziam comentários sarcásticos sobre suas roupas modestas, sua aparência discreta e sua maneira educada de tratar todos. Mas Lana ouvia, anotava tudo e só respondia quando necessário. Cada humilhação se tornava uma ferramenta, cada sorriso zombeteiro, uma pista sobre a personalidade de seus colegas. Ao final do dia, enquanto o sol se punha atrás das janelas do arranha-céu, Alexander Sterling observava Lana de seu escritório. Ele ainda não sabia por quê, mas algo naquela jovem despretensiosa o intrigava profundamente. Ela parecia frágil, sim, mas havia uma inteligência e uma compostura em seus olhos que nenhuma assistente naquele escritório jamais demonstrara. Lana, por sua vez, fechou o caderno e olhou pela janela para as luzes da cidade que começavam a cintilar. Ela sorriu levemente. O jogo tinha acabado de começar, e ninguém naquele escritório ainda sabia o quanto a substituta, esquecida, iria mudar as regras do jogo. Nos dias seguintes, Lana continuou a progredir em sua função como substituta. Cada tarefa que lhe era atribuída parecia simples à primeira vista, mas ela a transformava sutilmente em uma oportunidade para demonstrar sua competência e entender como a empresa funcionava por dentro. O escritório era um campo de batalha silencioso. Seus colegas ainda estavam céticos. Alguns, como Kylie, a observavam com uma mistura de frustração e curiosidade. E sério, como é que ela sempre consegue encontrar a solução antes de nós? Não é possível, ela é perfeita demais para ser verdade, murmurou outro colega com um suspiro. Mas Lana não buscava atenção. Ela trabalhava nos bastidores, anotando cada irregularidade nos arquivos, cada erro sutil que ninguém mais percebia. Os pequenos incidentes começaram a se acumular. Um cliente ameaçou rescindir um contrato por causa de um erro nos documentos. Os outros assistentes entraram em pânico, mas Lana assumiu o controle com calma. Ela releu cada página, corrigiu os erros e contatou o cliente de forma profissional. O problema foi resolvido antes mesmo que o CEO soubesse dele. Foi então que algo inesperado aconteceu. Alexander Sterling, o CEO, notou um bilhete que ela havia deixado em sua mesa. Não era apenas uma lista de tarefas ou lembretes. Era uma análise detalhada de um problema financeiro que ninguém ainda havia identificado. Alexander franziu a testa. Como aquela jovem assistente conseguia enxergar algo que todos os seus colegas haviam deixado passar? Intrigado, ele decidiu observá-la mais de perto. Viu-a ajudar um funcionário com dificuldades, antecipar um contrato problemático e até mesmo corrigir erros que seu próprio departamento havia ignorado por semanas. Lana parecia modesta, sim, mas cada ação revelava uma inteligência e uma perspicácia que ele nunca havia visto em seu escritório. Certa noite, quando o escritório esvaziou e restavam apenas alguns funcionários, Lana continuava concentrada em um relatório crucial. Curioso, Alexander aproximou-se discretamente e observou. Ela tinha um método meticuloso, comparava documentos, cruzava informações e identificava inconsistências que ninguém mais teria notado. É impressionante, murmurou para si mesmo. Mas o que ele ainda não sabia era que Lana tinha um objetivo muito mais profundo do que simplesmente provar suas habilidades. Ela não estava ali para chamar a atenção para si mesma, nem para subir na hierarquia da empresa. Cada gesto, cada bilhete, cada intervenção era calculado para proteger a empresa e preparar o terreno para algo que ninguém poderia ter previsto. Ao sair do escritório naquela noite, cansada, mas satisfeita, Lana deixou Alexander sozinho em sua sala, com os olhos fixos na tela em branco. Ele sentia uma estranha expectativa. Acabará de conhecer uma funcionária que não era quem parecia ser. E no fundo, pressentia que isso mudaria muito mais do que alguns contratos ou relatórios financeiros. Algumas semanas haviam se passado desde a chegada de Lana. Ela conseguirá conquistar seu espaço no escritório, apesar das constantes zombarias de alguns colegas. Mas naquele dia, algo inesperado mudaria a percepção de todos. Um incidente ocorreu no início daquela manhã. Um funcionário do departamento financeiro, um homem arrogante chamado Marcos, tentou manipular números para desviar fundos. O erro poderia ter custado à empresa centenas de milhares de dólares antes mesmo que alguém percebesse. Lana, que havia verificado os relatórios no dia anterior para antecipar quaisquer problemas, imediatamente percebeu a anomalia. Silenciosamente, ela corrigiu os documentos, guardou os arquivos e anotou meticulosamente tudo em seu caderno. Quando Marcos chegou, confiante e seguro de si, não suspeitou de nada. Mas algumas horas depois, Alexander Sterling foi informado por um cliente sobre a estranha regularidade de certos relatórios. Tudo estava perfeitamente de acordo, embora erros tivessem sido identificados no dia anterior. Intrigado, o CEO foi imediatamente até a mesa de Lana.
Ela estava sentada, concentrada, digitando suavemente no teclado. Ele olhou os documentos na tela e leu as anotações que ela havia deixado. Cada ação, cada detalhe, cada correção estava documentada com uma precisão que só um especialista ou alguém com conhecimento íntimo da empresa poderia alcançar. Como começou Alexander, com a voz repleta de espanto. Está tudo explicado aqui, respondeu Lana calmamente, olhando para ele. Alexandre, atônito, olhou para ela atentamente. Ela não era mais apenas uma funcionária. Seus gestos, sua inteligência, sua paciência metódica revelavam que ela não era quem dizia ser. Foi então que Lana fez algo que ninguém esperava. Ela se levantou, aproximou-se dele e disse: Senhor Sterling, preciso lhe dizer a verdade. Nunca estive aqui simplesmente para substituir alguém. Sou filha de Jonathan Rivers, seu antigo sócio. Antes de falecer, ele me pediu para cuidar da Sterling Corp e proteger seus interesses. Meu papel nunca foi temporário. Estou aqui para garantir que esta empresa permaneça em boas mãos. O choque foi imediato. Alexander recuou ligeiramente incrédulo. A jovem que ele considerara ingênua, frágil e desajeitada era, na verdade, a herdeira de um segredo inimaginável. Todos os pequenos sinais de competência e vigilância que ele havia notado de repente fizeram sentido. Cada sorriso discreto, cada intervenção sutil, cada bilhete preciso era prova de uma preparação e intenção muito maiores. Seus colegas, ao presenciarem a cena, ficaram paralisados. O escárnio, as dúvidas e os julgamentos que haviam feito sobre ela poucas semanas antes ruíram num instante. A garota discreta que eles haviam ignorado não era apenas competente, ela detinha a chave para o futuro da empresa. Alexandre permaneceu em silêncio por um longo momento, depois, com uma mistura de respeito e admiração, disse: Então, durante todo esse tempo, você estava lá para proteger a empresa e a mim. Lana assentiu com a cabeça, um leve sorriso nos lábios. Ela nunca buscará reconhecimento ou poder, mas sabia que a hora havia chegado. Sim, e continuarei a fazê-lo. Mas agora você sabe quem eu realmente sou. Naquele dia, um novo capítulo começou para a Sterling Corp. A jovem simples, antes alvo de chacotas, acabará de revelar um segredo que mudaria a dinâmica de todo o escritório, e especialmente a do próprio CEO. No dia seguinte à revelação, o clima na Sterling Corp havia mudado completamente. Colegas que antes criticavam e zombavam de Lana agora a olhavam com uma mistura de respeito, surpresa e até mesmo uma admiração discreta. As conversas sussurradas sobre ela cessaram, substituídas por murmúrios de espanto. Alexander Sterling, o CEO antes distante e severo, passou a observar Lana com uma nova atenção. Ela não era mais apenas uma funcionária temporária, havia se tornado um pilar estratégico da empresa, alguém capaz de enxergar o que ele próprio nem sempre conseguia ver. Fiel à sua natureza calma e ponderada, Lana não deixou que essa mudança de percepção lhe subisse à cabeça. Continuou a trabalhar metodicamente, antecipando problemas antes que surgissem e corrigindo erros de forma discreta, porém eficaz. Um exemplo marcante ocorreu quando um novo contrato importante foi comprometido por documentos incompletos e discrepâncias nas cláusulas legais. Os outros assistentes entraram em pânico e alguns executivos cogitaram adiar a assinatura. Lana, trabalhando sozinha, analisou cada página, corrigiu os erros, redigiu um relatório claro e propôs soluções concretas ao CEO. Impressionado, Alexandre a chamou para uma reunião particular. Recostou-se na cadeira e disse com um leve sorriso: Lana, você não é apenas brilhante, você é excepcional. Não sei como pude duvidar de você por um único instante. Obrigada, Sr. Sterling, respondeu ela modestamente. Mas estou simplesmente fazendo o que preciso fazer. Pouco tempo depois, Alexander tomou uma decisão importante. Nomeou oficialmente Lana como seu braço direito, conferindo-lhe um papel estratégico dentro da empresa. Essa escolha não foi apenas um gesto de reconhecimento, mas também uma forma de garantir que a Sterling Corp permanecesse em boas mãos. Seus colegas, inicialmente incrédulos, começaram a seguir seu exemplo. Aqueles que haviam sido arrogantes ou zombeteiros tiveram que reconhecer seu erro e se adaptar à sua autoridade natural, forjada não pela posição, mas pela competência e integridade. Lana, por sua vez, não buscava glória nem poder. Seu objetivo era simples: proteger a empresa, honrar a confiança nela depositada por seu pai e mostrar que até mesmo uma pessoa aparentemente comum poderia mudar o destino de milhares de pessoas. O escritório, antes um lugar de competição e desconfiança, transformou-se gradualmente em um espaço de respeito e eficiência. Cada funcionário, ao ver Lana agir com inteligência e discrição, compreendeu que a verdadeira liderança não vinha do título, mas sim de ações e determinação.
Certa noite, observando Lana, Alexander refletiu sobre como sua vida profissional e pessoal havia mudado drasticamente. A jovem que ele havia subestimado se tornará um recurso indispensável. E silenciosamente ele sabia que aquele era o início de um novo capítulo para ambos e para a Sterling Corp.